Fala pessoal! Na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre a metafísica kantiana. A gente já está há algum tempo desenvolvendo as nossas teorias da filosofia voltadas para a metafísica. Estudamos o que Aristóteles falou lá na Antiguidade, o que São Tomás de Aquino falou na Idade Média, então avançamos para a Idade Moderna, quando Kant ele faz algumas críticas ao empirismo e também ao racionalismo e cria o conceito de filosofia transcendental, né? Essa filosofia transcendental ela se preocupa em estudar a relação do sujeito com o objeto. Não é só o objeto, não é só o sujeito. Agora, Hegel, vindo um pouquinho depois, mas mais ou menos pela mesma época, ele vai se preocupar inicialmente em fazer uma crítica a Kant. Hegel, ele, na verdade, desenvolveu estudos em muitas áreas. Ele escreveu obras sobre filosofia do direito, sobre a filosofia da história, ele desenvolveu a metafísica, ele criou a fenomenologia, enfim. Ele, então, quanto um teórico que analisa Kant, ele vai dizer que aquele sujeito da filosofia transcendental, com uma consciência dada já, em que se relaciona com o objeto, não era o suficiente. Ele vai questionar, então, a origem daquela consciência. Ele também vai dizer que o Kant fazia de uma dicotomia entre a razão pura e a razão prática, isto é, a diferença daquelas três formas de conhecimento, o analítico, que vai ser dado, então, de uma forma, a gente tem o sintético, a priori, a posteriori. Então, ele fala aquela coisa que não é nem só algo que é entendido pela razão, não é nem só algo que é entendido pela prática, mas também tem algumas coisas que são entendidas já originalmente, categorias que fazem parte, como por exemplo, de medição, de relação, de quantidade, enfim, isso já são presentes na nossa mente, né? Então é com isso que ele vai se preocupar da metafísica. Agora, o Hegel ele vai falar que essa distinção entre razão teórica e razão prática talvez não seja o suficiente e que o problema mesmo deveria estar na fenomenologia humana. Ele entende por fenomenologia a ciência dos atos da consciência. E por atos da consciência, a gente vai trazer, na verdade, algo que vai muito além, tá? Assim como o Kant ele se inspira nos racionalistas, os racionalistas se inspiram, por exemplo, na escolástica até certo ponto, né? Não tudo, mas até certo ponto. Ele também vai trazer uma base anterior, vai utilizar elementos que já existem e já estão presentes na filosofia para desenvolver um pouco melhor. Bem, quando ele fala de consciência, ele vai, na verdade, se preocupar em traçar todo um caminho que a consciência busca o saber absoluto. Então ela vai investigar as formas como o espírito, como ele chama, manifesta, né, ao longo das suas realizações na história, a busca por esse saber. Então, para ele, o saber ele só se torna efetivo quando a gente consegue organizar como uma ciência, ou melhor, como um sistema. Então aí a gente tem a fenomenologia que demonstra, né, que a verdade ela vai ser moldada ao longo do trabalho na história. Mas como assim história? Esse cara, ele, como eu falei, ele lança a filosofia da história. Ele vai falar, na verdade, que a nossa consciência ela passa por três etapas. Resumindo, a primeira, as relações morais, que envolvem, por exemplo, a nossa relação com a família e depois com o meio social. A consciência de um indivíduo ela é moldada a partir do reconhecimento do outro, em entender que eu sou eu, o outro é outro, e o outro ele exprime formas de se comportar, exprime valores, enfim. Então, através da minha relação, primeiro com a minha família e depois com o meio social em que eu me encontro, eu me torno um sujeito que me reconheço como tal. Eu consigo entender, eu sou assim, eu não sou a minha família não é todo mundo igual, eu sou assim. Agora, passando desse processo para outro, ele vai falar também sobre os processos de linguagem e de simbolização. Isto é,
A linguagem, ela nos traz representações simbólicas que acabam expressando a nossa experiência no mundo, né? Eu sei, através da experiência, que se eu chegar perto do fogo, eu sinto calor. Através da linguagem, eu consigo expressar o que é ser algo quente, estar com calor, né? Então, a identidade que vem da consciência, né? Que ela aprende a nomear objetos, ela aprende a identificar sensações, ela se forma, né, através da linguagem, ela não precede o conhecimento, como sugeriu Kant. Então, aqui a gente não tem um conhecimento a priori, a gente tem um conhecimento que vem em relação à linguagem. Tá? Bem, ainda o Hegel ele vai falar da nossa relação com a natureza, isto é, a consciência humana ela também se forma do jeito que o ser humano ele interage com o meio para extrair o que tem de recursos nesse meio, né? Então o trabalho que vem a partir daí, ele fala da transformação que nós fazemos da natureza, da forma que a gente usa a natureza. Então, a nossa relação moral com a família e com a sociedade, a nossa linguagem que cria sentidos e símbolos sobre o mundo, e também a natureza que expressa o nosso trabalho, a nossa relação com ela, são importantes para constituir a consciência. Bem, então Hegel ele vai escrever um livro que é a Fenomenologia do Espírito e é publicado em 1807. Essa obra, então, ela vai explorar, né, o processo histórico de formação da consciência. Ele vai acabar descrevendo, como eu já falei, a fenomenologia como aquela ciência da experiência da consciência que estuda os atos da consciência. Ela visa, então, uma espécie de teoria universal do conhecimento e daí, neste ponto, se relaciona muito com a gnoseologia, com a teoria do conhecimento, né? Mas é importante a gente lembrar que o fenômeno ele aparece em relação à consciência. Tá? É esse o foco do Hegel. Bem, nós vamos entender um pouquinho melhor disso. Ele vai falar, por exemplo, do ser em si. O ser em si é aquilo que a gente entende no processo dialético que ele vai trazer como a essência. Tá? A essência é aquilo que representa uma natureza típica de alguma coisa. É aquilo que define, independente de qualquer outra coisa. Tá? Então, é a realidade em forma pura, abstrata e também atemporal. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando do ser em si, é algo puro. É isso. Não estamos falando em relação em outra coisa. É algo por si, é a realidade por si. Agora, por outro lado, nós temos o ser para nós. O ser para nós, ele vai entender como a manifestação dessa essência, dessa realidade na nossa consciência. É a forma como algo se revela, como algo se apresenta para o sujeito. É a forma como o sujeito apreende o mundo. Para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Ele vai entender, então, a dialética como um conflito que surge da contradição entre princípios teóricos ou empíricos. A gente já vai entender melhor de onde vem essa contradição. Agora, quando Hegel ele fala do ser em si, da essência, e do ser para nós, a manifestação da realidade na nossa essência, ele vai trazer o seguinte, que através das experiências, tanto do indivíduo quanto da humanidade na história, da interação que a gente vai ter com o mundo, que a consciência ela passa a desvendar o ser em si. Ela passa a entender o ser em si. A consciência ela torna então o ser em si passível de ser conhecido, passível de ter significados. Então a gente passa a conhecer tanto o que é particular do indivíduo quanto o que é universal em geral, da natureza humana. Então a interação a interação e a experiência elas são essenciais para que a gente possa aprimorar a nossa consciência. Então ele nos traz um exemplo. Um brotinho de planta.
ele é, em sua essência, ele é uma potência de se tornar uma árvore. Tá? A gente já falou sobre potência em outra aula. Então, mas para ele, tá? O broto, ele é um ser em si, mesmo que ele ainda não tenha se transformado na árvore plenamente. Tá? Agora, o fruto, como a gente olha aquela árvore, o fruto, por sua vez, é o ser para nós. É a forma como a gente interage com aquela árvore. Tá? A realidade é do broto barra árvore. A forma como a árvore se manifesta para a gente é a relação que a gente tem com ela, de querer o fruto dela, né? Uma frutinha, sei lá. De olhar uma flor e pensar que bonita, vou pegar. Dá para entender então a relação do ser em si e do ser para nós? Bem, então este mesmo cara, analisando os fenômenos da história, ele vai falar sobre as leis do movimento e as leis do movimento da consciência, tá? Então ele fala o seguinte, que a nossa história humana, ela não progride num movimento linear, em que um momento histórico vem logo após o outro, tá? Mas, para ele, olha só, essa história progride em contradições que são contínuas. Cada momento, ele surge do anterior, e ele prepara o seguinte, mas ele surge sempre em uma oposição ao anterior, e ele em si é uma oposição ao seguinte também. Então, ele sempre pega algo do anterior e ele deixa algo para o seguinte. Olha que interessante, né? O que ele está querendo dizer aqui é que a superação em relação ao anterior, ela traz uma certa negação, mas não uma anulação completa. Olha só, a gente tem uma tese, tá? A tese, a afirmação é o ser em si, certo? É algo que é. A gente tem uma antítese, que é uma contradição. É algo como se manifesta para nós, é o ser para nós. Certo? Certo. A relação entre algo que é, algo que se apresenta, vai gerar uma síntese. Essa síntese é quando a gente supera aquela contradição. Ou quando a gente atinge um nível superior. Pensando na história, nós temos algo que é, nós temos algo que vem depois e contradiz esse é, e temos então uma síntese que traz elementos dos dois lados. Tá? Então, que superam aquela contradição inicial e que se elevam a algo maior. Até aqui está claro para vocês? Sim? Bem, então olha só. Ele vai falar de superior e inferior. Neste processo aqui, ele está querendo nos dizer o seguinte. Na dialética das contradições, tá? Na medida em que diferentes fases se justapõem, ele fala que elas se justapõem negativamente, né? Com a seguinte, anulando, contradizendo, na verdade, a anterior. Né? Então, ele vai falar o seguinte, que o superior, ele anula o inferior, certo? Certo. Mas o processo, ele acaba incluindo o negativo tanto quanto o positivo. O negativo ele tem de ser, de algum modo, também positivo, porque essas fases elas não se anulam, elas pegam algo do outro. Então, o momento da história, vamos pensar a Idade Moderna, que não é um momento pequeno, são séculos, né? Ela surge com uma antítese da Idade Média, mas ao mesmo tempo ela traz elementos da Idade Média, ela não é uma ruptura completa. Tem algo de continuidade aí. Agora, se o ser em si é o indivíduo, e o ser em si ele encontra uma contradição no meio, na moral, na linguagem, seja no que for, ele de alguma forma ele vê uma negatividade, mas ele ao mesmo tempo, nessa antítese em relação a ele apreende algo para construir um saber absoluto. Bem, aí a gente tem a síntese. Vamos fazer essas coisas terem sentido. Olha só. O Hegel, estou viajando já. O Hegel, ele fala nos estados de espírito.
E o primeiro que ele vai nos trazer é o espírito subjetivo. Há alguns passos para alcançar o estado absoluto, que por sua vez tem o saber absoluto, que é o que ele procura alcançar, né? Lá desde o começo, a consciência alcançar o saber absoluto. Então, para que essa consciência alcance esse saber absoluto, ela passa primeiro pelo espírito, subjetivo. E esse espírito subjetivo, ele tem 3 figuras da consciência. A primeira é a certeza sensível. Nessa fase inicial, a gente vai ter então a consciência acreditando que o conhecimento dado pelos objetos, pela experiência que a gente tem em relação aos objetos sensoriais, sem uma mediação, sem uma interpretação, sem a interpretação, sem a experiência, é a verdade, é aquilo é o saber. Ele vai considerar então que a verdade do objeto, ela é totalmente como se sente ali na experiência, no sensível. Essa é a certeza sensível. A gente passa então de certeza sensível para a fase da percepção. Na percepção, a consciência ela começa a reconhecer algumas coisas. Ela reconhece a relação entre os objetos sensíveis e as suas propriedades. Resumindo, a sua cor, o seu tamanho, a sua forma, né? O seu gosto, o seu cheiro, enfim. Ela vai tentar agrupar essas propriedades em unidades que passam a fazer algum sentido, que sejam coerentes. No caso que eu falei, os tamanhos, as cores, enfim. Aqui a gente tem uma distinção entre o sujeito, aquele que percebe, do objeto, aquilo que é percebido. Eu vou lá e olho e digo celular, retangular, preto, enfim. Eu sou o sujeito, eu sou o ser em si, ele é o ser para nós. Ou para mim, no caso, né? Bem, depois disso, a gente chega numa fase de entendimento, em que a consciência ela vai além da percepção para compreender as relações e vai para uma fase mais profunda. Aqui essa consciência, ela procura buscar leis universais, ela passa a procurar estruturas que de alguma forma ajudem a explicar a natureza dos objetos, que de certa forma entenda as interações com os objetos. Então, aqui eu passo a pesquisar as coisas, entender coisas que, de repente, num processo de procurar uma verdade, eu vou saber que toda forma de objeto, ou melhor, todo objeto dessa forma vai se comportar deste jeito. Que, enfim, toda ação dessa forma vai gerar uma consequência dessa forma. Então, eu estou procurando leis universais. É esse o ponto. E aí a gente tem uma outra fase, não botei número aqui, mas seria um quarto ponto, que é a da razão. É um estágio em que a consciência ela passa a compreender a totalidade da nossa realidade. Ela passa a compreender a realidade de uma forma racional, autorreflexiva. Não é só perceber as relações, aquelas leis universais vão chegar num processo reflexivo. Então a razão ela reconhece aqui que a verdade não é algo exterior, ou melhor, a consciência, perdão, que a verdade não é algo exterior a ela mesma, né? Que a verdade não é algo exterior a ela mesma. Então, a verdade ela está relacionada, tá, com a própria consciência. Ela é construída através da atividade racional, a razão que vai constituir a verdade e que vai constituir também a consciência. Bem, então olha só. A gente tem então o processo da consciência de si. A consciência de si é quando a partir desse processo todo, o eu ele se torna autônomo, ele se entende como um eu. Essa conquista ela é essencial. Aqui o espírito assume um caráter subjetivo, ele se entende como um indivíduo, ele se entende na sua identidade enquanto eu, relacionado com o mundo. Bem, mas essa fase vai acabar sendo superada por outras duas. E aí a gente vai chegar no final da análise do Hegel. A gente tem o espírito objetivo, que supera o espírito subjetivo. Aqui a gente começa a entender as manifestações do espírito.
em suas relações sociais, culturais, políticas. Tá? É o nível, então, da nossa subjetividade individual que se confronta com o social, com as leis que regulam a nossa vida coletiva. Aqui a gente tem o direito, a gente tem a moralidade, a ética, nós temos também o costume, né? Então, aqui a gente entende o espírito em sua relação com o seu meio social. Não é só o processo de uma consciência de si que faz parte da consciência sensível, que faz parte da perceber a relação com os objetos, que faz parte de estabelecer leis universais e estruturas a partir do entendimento, faz parte do processo da reflexão racional para chegar na consciência do eu. Aqui faz parte do eu em relação à sociedade. Tá? Bem, então, por fim, nós temos o espírito absoluto e o saber absoluto, que é o que o Hegel queria tanto alcançar. Ele é mais elevado que os demais. Aqui a gente tem um saber completo que a consciência humana ela adquire sobre ela mesma, que ela adquire sobre a realidade. Tá? É o conhecimento aqui, como diz ali embaixo, ó, não é algo exterior à consciência. Tá? É uma manifestação da própria consciência do indivíduo. Então, aqui a gente entende, tá? O espírito absoluto, ele proporciona a própria filosofia, a própria arte, a própria religião. É o momento que a gente tem consciência sobre nós mesmos, sobre a realidade, a gente reflete, a gente tem a capacidade de refletir sobre a realidade como um todo. Tá? O sujeito aqui, que é a consciência, e o objeto, que é a realidade, eles não estão mais separados. A gente entende, a consciência se entende como parte da realidade. Então, a gente tem a verdadeira consciência, uma consciência que vê um ser no mundo, em que o ser em si, ele se relaciona diretamente com o ser para nós, e que a gente consegue, através de um processo de autorreflexão, gerar, né, a filosofia, a religião, a arte, como eu já havia dito. Então, o conhecimento, como repito, não é algo exterior à consciência. A consciência, sim, manifesta o conhecimento, o saber absoluto, que faz parte do espírito absoluto. Certo, gente? É confuso, né? Eu sei. Mas espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, por favor, me chame. Então, hoje terminamos a aula. Até uma próxima aula. Até mais, gente.